Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 1º de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a 15 milhões de pessoas vacinadas com a segunda dose, isso dá um pouco mais do que 7% da população brasileira. Tinha que ser mais, mas enfim, estamos avançando. E 31 milhões de pessoas com alguma dose da vacina, né? Com a primeira dose da vacina, o que dá 47 milhões de doses aplicadas. Então, essa semana foi a primeira semana ever que a gente não aumentou a vacinação em relação à semana anterior. Isso daqui é uma coisinha assim que eu achei meio... podia ter aumentado mais um pouco, porque a gente quer chegar em que? A gente quer chegar naquela meta de 7 milhões de doses por semana, para depois ultrapassar essa meta rápido, para chegar em 10 milhões de doses por semana e tentar chegar a 15 milhões de doses por semana, porque se continuar nesse ritmo, a gente está vendo que vai demorar muito mais do que pode demorar para a gente vacinar a população brasileira. Então, essa semana foi uma semana ruim para vacinação. A gente tinha que ter acelerado e não acelerou, ficou no mesmo nível da semana passada, sendo que semana passada foi uma semana com feriado. Então, não gostei tanto da vacinação essa semana, para ser bem sincero, podia ter sido bem melhor. Mas enfim, doses recebidas, essa semana a gente recebeu mais de 10 milhões de doses, é a semana que a gente mais recebeu doses de vacina, incluindo aqui 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. Então a gente chegou a 64 milhões de doses disponíveis, um total de 47 milhões já aplicados. Então a gente está aí com um estoque de 17 milhões de doses, né? Segundo as minhas contas, se eu fiz certo, acho que sim, para ainda aplicar. Isso deve dar para 2 semanas, se não chegar mais nenhuma vacina. Mas vai chegar, vai chegar. Vamos lá, o Butantan já começou a entregar, a Coronavac já chegaram 600 mil doses ontem, antecipadas de uma remessa que ia vir só na semana que vem. Ou seja, estamos voltando com a produção mais normal. Espero que não tenha mais gargalos. A gente não pode ter mais semanas assim, com menos de 6 milhões, 7 milhões de doses sendo entregues. Que bom que essa semana deu uma leve compensada. A gente tinha que estar chegando aqui 15 milhões de doses por semana constante para a gente poder vacinar 15 milhões de pessoas por semana. Mas enfim, essa semana a gente chegou a 14 milhões 659 mil casos de Covid-19 no Brasil no dia 30 de abril, o que deu um avanço um pouco a mais do que na semana passada, 421 mil novos casos, o que deve significar que na semana que vem a gente vai estar batendo a recorde aí de 15 milhões de casos confirmados. Mas enfim, essa semana foi um pouco mais do que na semana passada, mas a notícia boa é que não foi a mais do que 2 semanas atrás. Por que isso não deixa de ser uma notícia boa? Porque, que nem eu já disse, nessa semana teve feriado de 21 de abril. Então era natural que a gente tivesse um pouco a menos de confirmações. Então, esses casos que a gente não confirmou nesse 21 de abril, a gente meio que confirmou nessa semana. Ou seja, esse pequeno avanço que deu de 4% em relação à semana anterior e essa semana, só mostra que o represamento não foi tão grande e a gente continua num decrescimento, numa desaceleração muito lenta. Essa desaceleração aqui está muito lenta, mas estamos desacelerando. Não deixa de ser uma notícia boa. Só que o patamar, né, gente, 60 mil casos por dia, vamos e venhamos, é um absurdo, 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 absurdo. A gente tinha que estar lá pelos 20, 30 mil casos por dia no máximo, para dizer que é um período razoável da Covid no Brasil. A gente ainda está com muitas regiões confirmando muitos casos por dia, que tá brutal esse número de confirmação, pessoal. Tá diminuindo, mas tá diminuindo muito lentamente. Tinha que estar diminuindo mais rápido pra gente ter um pouquinho mais de fôlego mais adiante. Mas enfim, a taxa de contaminação essa semana ficou em 2,5, deu uma aumentada boa em relação à semana passada, mas no fundo isso meio que significa que na semana passada acho que foi um 2,2, 2,3 e essa semana um 2,3, 2,4. Só que, claro, o modelo não conta esse represamento. Mas enfim, a taxa de contaminação não ficou
tão alta quanto já chegou aqui perto de 3. E na semana que vem, se a gente mantiver a taxa de contaminação no mesmo patamar, a gente vai ter 57 mil casos confirmados por dia, dá de novo uma pequena redução. A gente volta a ver essa desaceleração lenta se a gente mantiver a mesma taxa de contaminação. E na semana que vem a gente pode estar chegando aqui a 15 milhões e 61 mil casos confirmados, um avanço em 402 mil casos. Então aqui tem a projeção todos os dias, talvez a gente chegue aqui no dia 6 de maio nessa marca de 15 milhões de casos, provavelmente pode ser que chegue antes aqui, no dia 4 de maio de repente já chega, mas o mais provável é isso daqui mesmo, entre o dia 6, dia 5, dia 7 a gente chegue nessa triste marca, né, de 15 milhões de casos confirmados. Na semana passada eu tinha projetado a taxa de contaminação 2,2, ela ficou 2,5, então infelizmente errei para menos. Eu tinha projetado 14 milhões 612 mil, ficou em 14 milhões 659 mil casos. Mas enfim, gente, casos ativos também diminuindo devagar e sempre, mas muito devagar. A gente chegou ontem a 1 milhão e 60 mil casos ativos. E os óbitos, aqui a gente tem a segunda notícia muito ruim do dia. A gente chegou a 403 mil óbitos, ultrapassamos a marca de 400 mil. Nossa taxa de letalidade voltou para 2,8, semana passada estava 2,7. Mas não é essa a notícia ruim. A notícia ruim é que a gente não desacelerou da semana anterior para essa semana. O número de óbitos continuou no patamar de 17 mil óbitos. Isso daqui eu achei muito triste, porque a gente estava vendo uma tendência de decrescimento, né? Passou aqui 3 semanas na faixa entre 20 e 21, daí veio para 17, quase 18, deu de globar. Tá desacelerando, tomara que essa semana a gente fique abaixo de 14, não ficou. Ficou aqui de novo em 17 mil óbitos. Taxa de letalidade da semana, 4,1%. É muito acima da média do Brasil. A gente não podia estar vendo essa taxa de letalidade. Isso daqui mostra que tem muita gente morrendo por falta de atendimento, por falta do cuidado correto. Olha só, todas essas semanas, taxa de letalidade acima de 4%, está mostrando que tem alguma coisa muito errada no sistema de saúde nacional, e não só a coisa errada natural que a gente sempre tem, porque a nossa taxa de letalidade média num período normal é aqui, ó, é entre 2% e 3%. Essas 3 semanas aqui estão normais, entre 2% e 3% de taxa de letalidade. Quando a taxa de letalidade fica acima de 3%, especialmente acima de 4%, é porque tem muita coisa errada, tem muita gente vindo a óbito que não precisava ter vindo se tivesse com o atendimento adequado. Então por isso que eu fico muito chateado de apresentar esse dado da letalidade tão alta. É muito ruim que a gente não está conseguindo ver os óbitos decrescendo tão rapidamente quanto a gente gostaria. Enfim, pessoal, vamos se cuidar, vamos, se a gente puder lutar pela vacinação, a gente tem que invadir as mídias sociais dizendo a gente quer vacina que venha a vacina. E localmente, isolamento social é o essencial quando a gente estiver com uma taxa de contágio muito grande numa certa região. Quando a unidade de saúde estiver muito lotada, o sistema de saúde estiver muito lotado, aí era hora de fazer o lockdown. Até agora não foi feito. Infelizmente eu acho que não vai ser feito. A gente não vai ter um combate correto e eficiente à transmissão viral. O nosso combate da pandemia não está sendo correto no Brasil, salvo raríssimas exceções muito localizadas e por muito curto período de tempo que a gente consegue fazer alguma coisa. Mas enfim, tá meio complicado, gente. 17 mil óbitos nessa semana, a gente não merecia estar vendo isso. A gente tinha que estar vendo na faixa de 14 mil óbitos agora nesses últimos 7 dias. Não deu. Quando é que a gente vai voltar para 7 mil óbitos por semana, que é o patamar ruim? Não sei. Espero que logo. Mas enfim, pessoal, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Desculpa pelas más notícias, mas a realidade é a realidade. Então, até a próxima.